Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês o meu depoimento, a minha experiência, né? O que o parto do Bento representou na minha vida. Primeiro, assim, eu devo muito isso, ter conseguido viver essa experiência incrível na minha vida, por eu ter passado pelo método CIS, que é o maior curso de inteligência emocional que existe na América Latina. Lá eu trabalhei muito com as minhas crenças de capacidade, porque se há 2 anos atrás eu poderia querer, desejar viver isso que eu vivi, mas eu jamais teria coragem, porque eu não iria me sentir capaz de vivenciar esse momento, porque é um momento de muito desafio, é um momento que você precisa ter na sua mente uma decisão muito forte, porque as dores vêm, né? E a primeira coisa todo ser humano quer tirar a dor, né? Então a primeira coisa é buscar alternativas para que você saia da dor. E eu tive que encarar essa dor, ressignificar essa dor, saber o porquê que aquilo estava acontecendo. Então assim, o nascimento do Bento, pela forma que ele veio ao mundo, ele veio para confirmar de como eu sou capaz de viver qualquer coisa, como eu sou capaz de viver qualquer desafio. É uma experiência que, assim, eu desejo do coração que todas as mulheres passam, porque você consegue ter uma intimidade tão grande com você, com o seu Deus, com tudo aquilo que você acredita sobre você, aquilo que você acredita na vida e principalmente relacionado à fé. Eu me senti tão amada, tão amparada. Vocês assistiram o meu parto e vocês viram quantas pessoas estavam ali. Aconteceu, não foi algo que eu planejei. Até no começo eu sempre falava, né? Eu fiquei uns 9 meses falando que eu não ia deixar minha mãe assistir meu parto, porque eu aprendi na faculdade que a mãe revive o seu parto, e como ela tinha tido o parto pela via da cesárea, eu tinha medo dela me atrapalhar nisso. E mãe não pode ver filho sofrer. Então, como que minha mãe ia ver? De certa maneira, eu estaria sentindo dor, e para ela aquilo ela poderia entender como um sofrimento. Mas cada pessoa ali estava comigo, meu marido, minha irmã, o meu pai, a minha mãe, a Márcia, que a Márcia ela aplicou o Jinshinjutsu em mim durante a minha gestação inteira. E também quem estava ali era a doula, a enfermeira obstétrica, o médico e a minha melhor amiga, que veio diretamente de Campo Grande. Então eu me senti muito amada. E naquele momento foi o momento assim mais incrível da minha vida. Eu pude ver o quanto eu era forte, o quanto eu era capaz, o quanto tudo aquilo que a gente deseja na vida a gente pode alcançar. E como que eu me preparei para viver isso, né? É muito importante que a gente se prepare para viver. A todo momento, eu lembro que a minha gestação inteira, as pessoas perguntavam para mim: você vai ter cesárea ou você vai tentar parto normal? Nunca perguntaram se eu teria o parto normal. Perguntavam se eu teria cesárea, mas não. E eu imediatamente falava: eu vou ter parto normal. Por que essa afirmação? Porque eu queria afirmar para mim mesmo. Eu queria profetizar que era daquela maneira que o Bento viria. E eu mentalizava. A gente tem a gente tem umas atividades no coaching integral sistêmico que a gente fecha os olhos e se imagina vivendo aquilo que você deseja realizar. Então eu fechava os meus olhos e eu imaginava o meu parto. Eu imaginava eu tendo essas contrações em casa, né? Eu com a doula, fazendo tudo o que precisava ser feito, e que eu fosse para o hospital exatamente em um momento que eu estivesse muito próxima
do Bento nascer. Então, quando eu fui pro hospital, né, e foi muito engraçado, não aparece no vídeo, mas gente, a hora que a Dola achou que era meia-noite, ela chegou meia-noite em casa e às 4 da manhã ela achou que a gente deveria ir pro hospital para fazer o toque, enfim, para ver como que tinha andado as coisas, né, as minhas contrações já estavam bem ritmadas, então era hora de ir pro hospital, então era 4 horas da manhã. E daí eu precisava ter força, né, para ir pro hospital, então a gente faz o IES ali naquele momento, que é uma ativação de recursos. E vocês viram que a todo tempo teve músicas. Por quê? Porque a música me conectava com tudo que eu tinha vivido, com uma energia muito boa. Então eu preparei aquele ambiente para que eu ficasse conectando com forças, porque a gente precisa tirar forças daquele momento. Daí eu peguei, tomei um banho, fiz escova, porque eu queria estar linda, né, pra receber meu filho. Fiz uma escova, né, sequei o cabelo entre uma contração e outra, assim, e feliz da vida, porque eu ia pro hospital e eu tinha certeza que em mais 2 horas o Bento chegaria. E quando eu chego no hospital, e daí vem foi todo mundo, né, pro hospital. Eu chego lá e descubro que eu estava apenas com 5 de dilatação, às 4 horas da manhã. E aquilo, assim, eu fiquei muito triste. O meu médico mandou eu vir embora para casa. Como tava chovendo muito, enfim, eu decidi. Ele falou: você pode ficar ou você pode ir embora. E eu, por medo, decidi ficar. Porque eu tinha tanta certeza que evoluiria e em 2 horas eu teria meu filho, porque foi isso que eu desejei a gravidez inteira, foi isso que eu mentalizei, que eu tinha certeza que isso ia acontecer. Porém, hora que foi 6 horas da manhã, o meu médico não chegou. Hora que foi 7 horas da manhã, o meu médico não chegou. Ele já estava no hospital, porém falavam que ele não estava. Porque quando o médico aparece, a gente quer que ele faz nascer. E a hora que foi 7h30, ele me examinou. Eu tinha dilatado tipo 1 centímetro. E aquilo, eu chorei muito. É aquela parte que eu tô no chuveiro, que aparece 7h pouco da manhã. E eu chorei tanto, porque eu não tinha evoluído, eu não estava acontecendo da maneira que eu queria. E ali eu entendi que, como tudo na minha vida, eu desejo muito controlar as coisas. Eu desejo muito que as coisas aconteçam como eu quero. E ali eu percebi que eu precisava aceitar que a minha história e a história do Bento fosse do jeito que Deus queria. Então, naquele momento, antes eu pedia assim: Deus, por favor, me ajuda, eu quero que seja rápido, e eu pedia para vir rápido, eu pedia para acontecer, e naquele momento eu falei assim: Deus, eu aceito a minha história do Bento, só me dê força para que eu possa viver esse momento, para que eu possa ter tudo o que eu preciso para conseguir viver essa experiência. E a partir do momento que eu aceitei que o meu parto não tinha sido como eu havia programado, como eu havia desejado, eu entrei em trabalho de parto. Ali eu chorei muito. Em nenhum momento, o meu médico sempre falava: você vai pedir cesárea. Em nenhum momento eu tive medo, em nenhum momento eu pedi a cesárea. Porque para mim a cesárea era um atalho. E eu aprendi que se atalho fosse bom, ele era um caminho. E para mim o caminho era o caminho certo, o caminho seguro. Era ter o Bento através do parto normal. Então eu só iria para uma cesárea se realmente fosse necessário. E ali não tinha. Eu não tomei ocitocina para
adiantar, né, para tipo ficar mais forte, mais ritmado. Eu não tomei nenhum tipo de analgesia porque eu precisava sentir. Eu acreditei, e isso que eu acredito, que a natureza é perfeita, que Deus é perfeito e que o meu corpo, ele ia liberar tudo o que eu precisasse. Chegou uma hora que eu pedi analgesia. Eu brinquei com o meu médico, me dá alguma coisa para eu tomar. E o meu médico, ele é muito brincalhão, ele brinca, né, até na hora, assim, pra relaxar. Só que na hora que precisa ser sério, ele é sério. Ele olhou bem nos meus olhos e eu nunca vou esquecer dessa cena. Ele falou: acredita no seu corpo. Acredita, o seu corpo tá liberando toda a analgesia que você precisa. Confia nisso. Eu chorei muito. Eu também antes falava assim, eu não posso chorar. Não, eu fui fiel com o Bento. Eu contei tudo pra ele que eu tava sentindo, porque ali no parto você vai fazer um reflexo de tudo que é a sua vida. Então você vai aprender muitas coisas.